Bernardão Materiais para Construção, construindo com você. Posto Econômico, o posto pé quente da cidade. Combustível de qualidade, atendimento diferenciado. Abasteça e concorra a um carro 0 km. Bela Casa, móveis e decoração. Atendimento personalizado. Tudo o que você deseja com ótimos preços. Alô, amigos da Rede Hoje TV Hoje, aquele abraço. No ar, o TV Hoje Notícias. O Dia Mundial do Museu é comemorado em 18 de maio. No Brasil, esta semana está sendo comemorada a Semana Nacional dos Museus. Em Patrocínio, várias atividades serão apresentadas aqui no Museu Hugo Machado da Silveira. Até esta sexta-feira, dia 17, o Museu Hugo Machado da Silveira, em Patrocínio, receberá diversas atividades que integram a 17ª Semana de Museus, promovida pelo IBRAM, Instituto Brasileiro de Museus, em todo o país para a comemoração do Dia Internacional de Museus, celebrado em 18 de maio. Neste ano, o tema é Museus como Núcleos Culturais, o Futuro das Tradições, trazendo a ideia de que as instituições de cultura são espaços onde o presente, passado e futuro estão em constante interação, mas sempre buscando manter e respeitar as singularidades de cada tempo e espaço, como explica a presidente da Fundação Casa da Cultura e secretária municipal de cultura, Eliane Nunes. Esse tema que veio de encontro ao trabalho que a gente vem desenvolvendo, desde 2017, que é o museu como um núcleo cultural, mostrando as nossas tradições, olhando para o nosso passado, para a gente poder explodir esse passado no presente, que é o que a gente está fazendo, mas para ter uma perspectiva no futuro de valorização das nossas tradições, da nossa memória. Então, é uma semana muito rica e temos diversos públicos, e está valorizando de forma geral as nossas tradições, valorizando o Calunga, que foi esse primeiro registro de uma língua no Brasil, que nós conseguimos, valorizando a nossa banda de música, que é um patrimônio também do nosso município, e valorizando as nossas tradições, do artesanato, de onde ele veio, como tudo começou, passando esse conhecimento para as crianças, para que elas, nesse presente, tenham esse conhecimento para valorizar no futuro, e também esse legado do café com leite também, que faz parte da nossa cultura, que vamos estar aí junto no show da banda e vamos ter essa participação também muito importante. A abertura da semana em Patrocínio aconteceu nesta segunda-feira com a exposição audiovisual Museu Vivo Casa da Cultura 2017-2018, com o show musical do grupo Cantoria Sabiá, apresentando de maneira impecável e com a roda de conversa Língua Calunga, com Ângela Arvelos, que contou como seu marido, Marlenise Ferreira, escreveu um dos únicos livros do país sobre o tema Calunga e das suas dificuldades até para publicar esse livro. A Calunga levou dele pelo menos uns 10 anos de trabalho. E eu acho que sem o registro desse livro, hoje seria difícil para ser registrado, isso por causa de se tratar de um bem imaterial. A oralidade acaba com o tempo, as pessoas vão morrendo, não se falam mais, então sem esse registro no papel, acho que hoje isso seria difícil ser resgatado como patrimônio para patrocínio pelo IEFA. Isso que eu estou fazendo na Calunga é o que se fala em patrocínio. Isso não é um trabalho científico. Isso não é um trabalho acadêmico, é um trabalho tal qual é falado. Em hora nenhuma eu fui atrás de como é a verdadeira origem. Lá eu queria mostrar o que o povo fala. Ou seja, o verbete, o que está... a tradução, a explicação dele. Lá tem o verbete, a tradução direta do verbete, se encontrou a origem, o significado dele, o significado, quando é mais de uma palavra, o sentido do verbete, uma, duas ou mais frases
baseado naquele verbete, a tradução palavra a palavra e depois o sentido. Por exemplo, em Verela de 5, põe carne do mato. Que seria verdura. Vamos dizer assim, que seria abóbora. Legume, verdura. Aí eu digo, no Jacamanucá, a pruma em Verela de 5. Na casa do Camano, que é a prumada de vaca, em Verela de Cambu, de Sanjo. Né? Ou seja, na minha casa a gente come abóbora. Na sua casa que ganha bem, você come a carne de porco, carne de frango e tal. Você traduziu exatamente pelo contrário, mas foi isso. Pois é, mas então é mais ou menos isso. Agora, por que surgiu a calunga? Assim, as pessoas têm esse, né? Porque é uma língua que os escravos aqui da região falavam, né? Que é muito interessante. Por que isso? A pergunta foi excelente. No meu entender, porque você sabe que as minhas teses, como eu disse, não são científicas, são pessoais. Do dia a dia, a vivência. Pelo que eu aprendi com as pessoas mais velhas. Eu acredito, e gosto até de citar o caso, por exemplo, de Pompéu, que é uma cidade que foi feita no terreno que era uma fazenda, né? A dona Joaquina de Pompéu, que o Agripa de Vasconcelos definiu muito bem como Ciabrabo no livro que ele escreveu. Lá chegou a mais de 1.000 escravos. Então o que acontecia? Trazia vários escravos de várias regiões. Suponham 1.000. Então trouxeram, por exemplo, 100 escravos de cada região. Então vieram 10 línguas diferentes. Para a região do Brumado aqui dos Pavões, que era patrocínio. Lá, por exemplo, eu estou citando o caso lá que tinha 1.000, né? Por exemplo, aconteceu a mesma coisa aqui. Então, chegou. Então tinha 10 etnias diferentes, 10 idiomas diferentes. O que eles faziam? Eles colocavam um feitor que falava aquela língua e colocava lá. Então 10 feitores tomavam conta de 1.000 homens porque entendia a língua. Pensa que se nós fôssemos escravos, você esperto do jeito que já teria arrumado uma saída para nós. Né? Então é o seguinte, fala algumas palavras do meu idioma, algumas do seu, algumas do outro, e quando apertava muito, mudava o sentido da língua. Porque, por exemplo, se nós falássemos 10 palavras do meu idioma, o meu feitor ia entender, eu mudo o sentido dela também. Então, resultado, nenhum dos feitores, nenhum dos donos de escravo entendia nada. Essa é a tese que defende. Eu acho uma palavra muito interessante, gamboa, por exemplo, significa árvore. Ela vem como árvore, no dicionário de português é árvore e tal, e é de origem, tem origem africana. Gamboa é árvore, ou então esse, eu não sei se você gostava de pescar, tem aqueles remansos no rio, aquelas coisas, é isso. Na calunga veio como passarinho, como pássaro. Quer dizer, se alguém dissesse gamboa, ele dizia, olha, eu já vi essa questão de gamboa por aí, é uma árvore, é um trem, mas aí o sujeito já sabia, né? O colega já sabia, quando eu falar gamboa é passarinho. Quer dizer, para mim eles mudavam também o sentido da própria palavra, da própria língua, para poder burlar a vigilância, que não tenha dúvida, devia ser extremamente rigorosa. Como ele já havia sido ganho antes o prêmio do IFAM, de Patrimônio Material da Humanidade, o prêmio Rodrigo de Melo Franco, né? Ele soube antes da sua morte, mas ele acabou falecendo. Então coube a mim continuar com essa divulgação, e o que me preocupa é que os jovens hoje quase não se interessam mais, e hoje já está fazendo parte do museu, e eu espero que a sementinha seja lançada e que as pessoas se interessem mais pelo assunto. Mesmo a linguagem, porque a linguagem é dinâmica, né? Mesmo as gírias, por exemplo, da juventude, de geração em geração, elas vão mudando. E uma calunga que é o dialeto do africano não seria diferente, né? Sim, toda linguagem é uma linguagem viva. E como a calunga é um apanhado de palavras, principalmente na época em que era bem escasso, como era mais uma questão de liberdade, para se conversar perto dos senhores, para que eles nada entendessem, na verdade a calunga aconteceu o seguinte, as fazendas geralmente tinham mais de 1.000 escravos. E o que eles fizeram? Eles colheram palavras de diversos dialetos da África e misturaram.
Porque, no caso, os feitores que geralmente sabiam esses dialetos ficavam perdidos e não sabiam o que eles conversavam. Então, eles podiam se divertir na cara dos seus feitores, dos seus algozes, digo, né, na época, como uma liberdade. Resumindo, o escravo usava esse tipo de dialeto que era próprio até, né, que eles pegavam uma parte daqui, outra dali. Para mim é um código, né? Para se comunicar, e na realidade os feitores e os senhores de engenho lá não ficaram sabendo o que eles estavam falando. E nem os outros escravos, por exemplo, se tinha 50 escravos revolucionários, os outros 950 também não sabiam. E eles usam até uma palavra em português. Se começar a conversar e souber, e alguém de outro setor está pegando, e aquela pessoa não é do assunto ali, tá, fala, tá evaporando. Ou seja, fala calunga evapora. A partir de 84 a 94, eu só anotei as palavras. Depois de 94 a 96, uma média de 4, 5 horas por dia, e sábado e domingo, feriado e dia santo, trabalhava o dia todo, e não foi uma, nem duas, nem 10 noites que eu escrevi do pôr do sol ao nascer do sol. E outra coisa, nem todo negro falava calunga, né? A calunga exige um tirocínio da pessoa para que ela se expresse. Então, chegou até a gente. E eu falo alguma coisa de curiosa que eu sou, porque a calunga não era um dialeto para mulheres. E os homens, geralmente, nem as crianças também sabiam. Geralmente, eles se ensinavam para os meninos depois dos 15 anos. O que eu posso repassar são apenas o que chegou a mim da oralidade da calunga. Guilherme Chagas, turismólogo do município, na Secretaria de Cultura, atuou no único registro de Minas da língua calunga como bem imaterial de patrocínio. Guilherme, conta pra gente essa história aí, que Patrocínio acabou tendo a primeira língua formalmente registrada, né? Fora o português. Sim, a língua calunga, ela é um patrimônio de patrocínio, né? E o poder público municipal, ele, através da contratação de uma consultoria, através da sua equipe da Secretaria de Cultura, e também a aprovação do Conselho de Patrimônio, né? de patrocínio, fez o processo de registro da língua calunga. É o primeiro processo de registro municipal nosso, né? E ela foi registrada no livro de formas de expressão, né? Era a primeira língua registrada nesses moldes no Brasil. Em dezembro de 2017, o Conselho de Patrimônio ele homologou o registro, né? E o registro foi efetivamente colocado no livro de registro das formas de expressão, né? Que é uma categoria. Quer dizer que o calunga, no caso, passa a ser registrado oficialmente em patrocínio, mas ele passa a ser como origem de patrocínio, não? Porque é gerado um dossiê desse registro, né? Foi constatado que o calunga de patrocínio é próprio. Existem pessoas que falam calunga em outras cidades, por exemplo, em Sacramento, em cidades aqui próximas, mas o nosso aqui ele tem características bem locais mesmo. Inclusive, assim, tipo, até a população local usa certas palavras do calunga e nem sabe. Né, por exemplo, de coque para sapo, entendeu? Tipo, marafa para cachaça. Às vezes ela usa e nem sabe. É algo que está bem arraigado na população patrocinense, mas guardado por poucas pessoas que realmente sabem calungar. Uma palavra ou outra, as cidadãos patrocinenses comuns até usam no seu dia a dia e tal, mas a questão do registro é importante assim, para a gente buscar mecanismos de preservação disso, porque poucas pessoas falam. E momentos como esses aqui, propiciados pela Secretaria de Cultura, aperfeiçoam essa questão do mecanismo da preservação desse bem tão importante para a cidade. Reconhecido pelo IEFA, né, o órgão estadual que faz o reconhecimento desses bens, tanto registrados quanto tombados, né? E inclusive o município, ele, com esse registro, ele também
ganha mais recursos do CMS Cultural para que possa desenvolver e implementar outras formas aí de preservação da nossa cultura. Até esta sexta-feira, várias atividades ainda vão compor a programação da 17ª Semana de Museus. É isso aí, obrigado a você que está sempre ligado aqui nos canais da Rede Hoje. Não esqueça de se inscrever, de acionar o sininho, de dar aquele like e até o nosso próximo encontro. Um abraço.